Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Demanda das rações balanceadas por oxigênio, trabalho de autoria do professor emérito Claude Boyd, da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Esse artigo foi publicado em 2009 na Responsible Seafood Alliance. Vamos dar uma olhada no sumário do artigo. Após a introdução, falaremos sobre papel da respiração microbiana na demanda das rações por oxigênio, cálculo da demanda da ração por oxigênio, como reduzir a demanda da ração por oxigênio, benefícios da redução da demanda da ração por oxigênio. 6. Sistemas de aquicultura suscetíveis à alta demanda da ração por O2. 7. Demanda anual das rações por oxigênio em reservatórios e, finalmente, considerações finais. Vamos para a introdução. Após a oferta da ração balanceada aos animais estocados no tanque, as seguintes transformações são previstas na água e no solo. Nós temos aqui uma figura, um esquema, que ilustra o que acontece na água após a oferta da ração aos animais. Então vejam ali no alto à esquerda, ração. Tá? Essa ração ela é ofertada aos peixes ou camarões no tanque, no viveiro. Uma parte pequena da ração não vai ser consumida pelos animais, em torno de 10% do que foi ofertado. Logicamente que considerando aí que o manejo alimentar ele está sendo bem feito. Do que os animais ingeriram, uma boa parte daquela matéria orgânica vai ser perdida para o meio na forma de fezes. Tanto ração não consumida como as fezes, elas vão representar matéria orgânica, tanto suspensa como sedimentada no fundo. Matéria orgânica é essa que entra em decomposição, acompanhe logo abaixo à direita, entra em decomposição, havendo aí consumo de oxigênio, liberação de amônia, CO2, fosfatos. Então, com a decomposição bacteriana da matéria orgânica, de origem alimentar, proveniente da ração que não foi consumida, e principalmente das fezes dos animais, haverá remoção, consumo de oxigênio dissolvido na água. Mais ração ofertada, maior quantidade de ração perdida pela falta de consumo, maior quantidade de fezes no tanque. Voltemos para a esquerda. Então o peixe camarão ele vai ingerir essa ração. O que ele consegue digerir, ele absorve, temos absorção intestinal, mas nem tudo que é absorvido no intestino vai ser incorporado à biomassa do animal. Vai fazer parte das estruturas corporais, das proteínas corporais. Uma parte vai ser metabolizada e excretada para o meio, por exemplo, aminoácidos provenientes da digestão proteica da ração, quando forem utilizadas como fonte energética, vão gerar amônia no meio celular que deve ser prontamente excretada para a água. Então nós temos ali a excreção de amônia a partir daquela proteína que foi digerida, os aminoácidos assimilados, mas que ao invés de seguirem uma rota anabólica de síntese, seguiram rotas catabólicas de degradação,
com a produção de ATP. Nesse momento surge a amônia, que é excretada. Ao final do ciclo de cultivo, os animais são despescados, então a parte, infelizmente, menor do carbono e nitrogênio ofertados com a ração, eles vão ser recuperados na biomassa despescada, como nós vamos ver em números isso. Então nós temos excreção de amônia, a decomposição bacteriana da matéria orgânica proteica, que é o caso da ração não consumida e das fezes, libera amônia para a água, a respiração bacteriana excreta CO2, com a decomposição da matéria orgânica você tem liberação de fosfatos, de tal modo que CO2, amônia e fosfatos vão estimular a produtividade primária aquática, o crescimento do fitoplâncton, das microalgas, porque são nutrientes para os vegetais aquáticos. Mais fito, mais zoo, maior quantidade de matéria orgânica na água. Quando esses vegetais e animais morrem, entram em decomposição e novamente você tem consumo de oxigênio, liberação de CO2 e amônia para a água. Então o fito que ele cresceu a partir dos nutrientes que foram liberados para a água pela decomposição da matéria orgânica proveniente da ração não consumida, proveniente das fezes dos animais, fito que cresceu a partir da amônia excretada pelas brânquias dos peixes e camarões. Esse fito, ele quando morre, ele também vai representar mais matéria orgânica, tanto suspensa como sedimentada no fundo. Então o que é que nós temos aí nessa figura? Que a oferta de ração balanceada para os animais, ela inicia um processo ou processos bioquímicos, geobioquímicos na água, que, dentre outros efeitos, um dos mais importantes é o consumo de oxigênio, tá? Como vai ser demonstrado numericamente nesse artigo. Então, a quantidade, a qualidade da ração, o manejo alimentar vão demandar oxigênio do ecossistema aquático, seja um tanque, um viveiro, uma represa, um açude. Vamos voltar aqui para a introdução. A oferta de ração, além de, obviamente, levar ao crescimento dos animais cultivados, tem como efeitos colaterais o estímulo ao desenvolvimento do fito e da comunidade bacteriana, com o aumento na biomassa estocada e dos detritos orgânicos, a partir da ração não consumida, fezes e plâncton morto, a demanda por O2, a demanda biológica por O2, principalmente a microbiana, cresce no tanque. Apenas 8 a 12% do carbono orgânico e 20 a 30% do nitrogênio das rações são recuperados na biomassa despescada. Logo, 88 a 92% do carbono orgânico, 70 a 80% do nitrogênio das rações serão perdidos para o meio de cultivo e meio ambiente. Então agora nós já podemos conceituar a demanda da ração por oxigênio. A demanda da ração por oxigênio é a quantidade de oxigênio removido da água pela decomposição da matéria orgânica e oxidação da amônia pelas bactérias nitrificantes, matéria orgânica e amônia, essas de origem alimentar, de origem da ração balanceada. Então aquela ração, uma parte pequena vai ser perdida porque não foi consumida, uma boa parte vai ser perdida porque
foi transformada em fezes e liberada para o meio. Aquelas fezes, ao decompor, consomem oxigênio, liberam amônia. A amônia, ao ser oxidada, consome oxigênio pelas bactérias nitrificantes. A proteína da ração que foi digerida e os aminoácidos assimilados, uma parte dos aminoácidos utilizados para a produção de ATP, libera amônia para o meio. Amônia essa, ao ser oxidada pelas bactérias nitrificantes, consomem oxigênio. E essa demanda de oxigênio, a partir da matéria orgânica de origem alimentar, a partir da amônia de origem alimentar, pode ser quantificada, que é o principal objetivo desse trabalho. A maior parte da demanda da ração por oxigênio ocorre dentro do próprio viveiro, durante o ciclo de produção. Entretanto, uma parte da demanda da ração por O2 somente ocorrerá posteriormente no ciclo seguinte. Essa demanda futura se refere à decomposição da matéria orgânica que foi produzida no ciclo anterior, mas que está armazenada no solo do viveiro. Além disso, uma parte da demanda da ração por O2 ela é transferida para outros locais quando se faz troca d'água e se esvazia o viveiro para a despesca dos animais. Vamos continuar para o ponto 2 agora. O ponto 2 ele vai tratar papel da respiração microbiana na demanda das rações por oxigênio. Os nutrientes liberados na água, a partir da decomposição da ração não consumida e principalmente das fezes dos animais, esses nutrientes estimulam o crescimento do fito. Como sabemos, durante o dia o fito libera O2 na água pela fotossíntese. No período noturno, entretanto, o fito apenas remove O2 da água, já que não ocorre fotossíntese. Além disso, os detritos fitoplânctônicos, isto é, o fitoplâncton morto, vai remover o oxigênio da água quando entrar em decomposição. As pesquisas apontam que o balanço de O2 no caso do fito é positivo, ou seja, a quantidade de O2 liberado na água pela fotossíntese é, em geral, maior que a quantidade de O2 que foi removido da água pela respiração fitoplânctônica e pela decomposição bacteriana dos respectivos detritos fitoplânctônicos. A oxidação biológica de uma unidade de carbono orgânico, isto é, a transformação microbiana de uma unidade de carbono orgânico em energia e CO2, consome 2,67 unidades de oxigênio, de O2. Já a oxidação biológica de uma unidade de nitrogênio amoniacal, isto é, a transformação de uma unidade de amônia em nitrato e energia pelas bactérias nitrificantes, consome 4,57 unidades de oxigênio. E são esses dois fatores, 2,67 para o carbono orgânico, 4,57 para o nitrogênio amoniacal, que serão utilizados na expressão matemática que calcula a demanda da ração por oxigênio. Logo, a oxidação biológica do nitrogênio amoniacal ela consome 70% a mais de O2 do que a oxidação de uma mesma quantidade de carbono orgânico. Apesar disso, a quantidade liberada de carbono orgânico na água é muito maior do que de nitrogênio amoniacal. Então, a maior parte da demanda por O2 virá da oxidação da matéria orgânica e não da amônia, como veremos. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o cálculo da demanda da ração por oxigênio. Apresenta-se a seguir uma fórmula matemática para o cálculo da demanda da ração por oxigênio em determinado período. Para isso, os seguintes dados são necessários.
São esses os dados. A informação mais importante, e você deve ter confiança que seja uma informação correta, é o fator de conversão alimentar, o FCA. A partir do FCA você calcula a eficiência alimentar, que nada mais é do que o inverso, 1 sobre o FCA. As outras informações necessárias para o cálculo da demanda da ração por oxigênio: concentração de nitrogênio e carbono da ração, em percentual da matéria seca. O percentual de nitrogênio vai ser percentual da proteína bruta dividido por 6,25. E a gente vai trabalhar, o professor Boyd trabalhou com o percentual de carbono da ração, 45%. Necessário também saber as concentrações de nitrogênio e carbono do camarão ou do peixe, percentual da matéria natural, percentual do peso vivo. Nós vamos trabalhar com os seguintes valores: percentual de nitrogênio do camarão, 2,75%. Isso quer dizer que aproximadamente 70% da matéria seca do camarão é proteína. E vamos trabalhar com um percentual de carbono de 11%, o que significa dizer que o percentual de carbono na matéria seca é de 45%. Então, esses são os dados necessários para o cálculo da demanda. Para ilustrar, exemplificar esse cálculo, considere os seguintes dados. Então, vamos para um exemplo agora, tá? Um exercício. Vejam aqui, temos o fator de conversão alimentar do nosso exercício, 1,8. Logo, a eficiência alimentar vai ser 0,556. Se você dividir 1 por 1,8, vai dar 0,556. Concentração de nitrogênio e carbono da ração, percentual de matéria natural. Vimos que para chegar no nitrogênio, basta pegar o percentual proteico e dividir por 6,25. Vamos trabalhar com uma ração de 37,5% de proteína. Dividindo 37,5 por 6,25 dá 6. Então, o percentual de nitrogênio da ração, 6%. O percentual de carbono, 45%. As concentrações de nitrogênio e carbono do camarão, percentual da matéria natural, nós vimos, vamos trabalhar com 2,75% de nitrogênio e 11% de carbono. Vamos para o próximo slide, que apresenta as operações matemáticas. Então, nós temos o ponto de partida para o cálculo é a eficiência alimentar. A gente viu que por uma conversão no FCA de 1,8, a eficiência alimentar é 0,556. A eficiência alimentar é obtida pela divisão do ganho em peso animal pela quantidade de ração ofertada. Então, rigorosamente, é o inverso do FCA. O FCA de 1,8 levou a uma eficiência de 0,556, que significa o seguinte: para cada quilo de ração que foi ofertada, foi obtido um ganho em peso vivo de 0,556 ou 556 gramas, né? Então, vamos agora fazer as primeiras operações. A gente está considerando que o camarão tem 2,75% de nitrogênio na biomassa do camarão e 11% de carbono. Então, vamos calcular 2,75% de 0,556 quilos. A gente vai encontrar a massa de nitrogênio nessa biomassa de camarão. Então, se vocês calcularem 2,75% de 0,556, vai dar 0,0153 quilos de nitrogênio. A mesma coisa para o carbono, 11% de carbono numa biomassa de 0,556, 11% de 0,556 vai dar 0,0612
quilos de carbono, certo? Então, foi ofertada para cada quilo de ração ofertada, se despescou 0,556 quilos de camarão, peso vivo, e isso representa saídas, a despesca é uma saída, você está removendo o ecossistema aquático. Para cada quilo de ração você recuperou 0,0153 quilos de nitrogênio, 0,0612 quilos de carbono. Agora vamos para as entradas de nitrogênio e carbono. A nossa ração tem 6% de nitrogênio, né, 37,5% de proteína, e ela tem 45% de carbono. Tá? E a gente está trabalhando em 1 kg de ração, certo? Basta calcular 6% de 1 kg para chegar na entrada de nitrogênio, vai dar 0,06 kg de nitrogênio, 45% de 1 kg vai dar 0,45 kg de carbono, certo? Então a oferta de cada quilo de ração, de 1 kg de ração, representou a entrada de 0,06 kg de nitrogênio, 0,45 kg de carbono no ecossistema aquático. Com isso, a gente já pode fazer o balanço de massa, né? O balanço de massa nada mais é do que a diferença entre as entradas pelas saídas. O resultado dessa subtração, desse balanço, vai ser o tamanho do desperdício de nitrogênio e de carbono. Então vamos começar com o nitrogênio. Aquele DN é desperdício de nitrogênio por quilo de ração ofertada. Nós tivemos a entrada de 0,06 kg de nitrogênio a partir da ração e recuperamos 0,0153 kg de nitrogênio com a despesca do camarão. A diferença é o que foi perdido para o meio, por quilo de ração. Então, cada quilo de ração ofertada nessas condições levou ao desperdício de 0,0447 kg de nitrogênio, certo? Desperdício de carbono, entrada 0,45 kg de carbono, despesca de 0,0612 kg de carbono no camarão, a diferença 0,3889 kg de carbono é o desperdício de carbono por quilo de ração. Pronto, já podemos então entrar na expressão matemática que nos calcula, nos apresenta a demanda da ração por O2 em quilos de O2 por quilo de ração, sempre trabalhando em 1 kg de ração. A expressão matemática é essa: você pega o desperdício de nitrogênio em quilos, multiplica por 4,57, soma com a multiplicação de desperdício de carbono, ou carbono liberado para o meio, em quilos, por 2,67. Fazendo essas operações, a gente vai obter 1,24 kg de O2 por quilo de ração. Então, para uma ração com 37,5% de proteína, para um fator de conversão alimentar de 1,8, e considerando aquelas informações de nitrogênio e de carbono do animal, no caso do camarão, nós teremos uma demanda de ração por O2 da ordem de 1,24 kg de O2 por quilo de ração. Cada quilo de ração que foi ofertada vai levar a uma remoção, a uma retirada de 1,24 kg de oxigênio dissolvido da água. Só para terminar esse slide, a gente olhando ali o peso de cada fator, né? Desperdício de nitrogênio, desperdício de carbono na demanda da ração por O2, a gente percebe claramente que a demanda por O2 a partir da decomposição do carbono orgânico é muito maior do que do nitrogênio amoniacal. Nesse exemplo, 84% da demanda por oxigênio da ração será devida à oxidação da matéria orgânica, logo
16% a oxidação da amônia. Vamos em frente, vamos para o próximo ponto, que é o 4. O ponto 4, ele vai tratar como reduzir a demanda da ração por oxigênio. Temos aqui, pessoal, um slide, uma tabela, que ela apresenta outros resultados para aquela mesma ração, com 37,5%, o mesmo animal, camarão, e o mesmo, na verdade, não o mesmo fator de conversão alimentar. Outros FCAs, além do 1,8 que foi do exercício. Então vejam aqui, a gente tem na terceira linha, né, que está em cor azul, a gente tem exatamente o que fizemos agora há pouco, um fator de conversão alimentar de 1,8, que dá uma eficiência de 0,566, e o resultado da demanda da ração por O2 em quilo de O2 por quilo de ração, 1,24, certo? Então o professor Boyd, ele fez mais 4 cálculos, 4 determinações de demandas para a mesma ração, tá? Só que considerando agora outros FCAs, um melhor, 1,6, e 3 piores, 2, 2,2, 2,4, nessas linhas de baixo. E temos na terceira coluna os resultados de demanda da ração por O2 em quilo de O2 por quilo de ração. Então a gente tem, como era de se esperar, com uma maior eficiência alimentar, a demanda da ração por O2 é menor. Caiu de 1,24 para 1,21. À medida que a eficiência alimentar cai, ou o FCA aumenta, a demanda da ração por O2 cresce. 1,26, 1,28, 1,30 quilos de O2 por quilo de ração. Só que o que chama a atenção, e o professor chama a atenção nesse ponto, é que as diferenças de demanda de ração, dos valores de demanda de ração por O2, em quilo de O2 por quilo de ração, não são tão grandes, mesmo com variações enormes de FCA, de 1,6 para 2,4. Você passou de 1,21 para 1,30 quilos de O2 por quilo de ração, a demanda da ração por oxigênio. Então, na verdade, a gente pode considerar para uma mesma ração, independentemente do FCA, uma demanda típica por oxigênio, tá? Que ele vai considerar nesse artigo 1,25 kg de O2 por quilo de ração. Tá? Então, para uma ração com aproximadamente 38% de proteína bruta, tá? Independentemente do FCA, a demanda dessa ração por oxigênio vai ser 1,25 kg em média, 1,25 kg de oxigênio por quilo de ração. Entretanto, a demanda total por oxigênio para produzir o camarão, ela varia muito, ela é muito sensível às variações do FCA, que é a última coluna, tá? A coluna que está mais à direita. É uma outra forma de expressar a demanda da ração por O2. Quilo de O2 por quilo de camarão, não por quilo de ração. Para você obter esse resultado, demanda de O2, quilo de O2 por quilo de camarão, basta multiplicar o FCA pela demanda da ração em quilo de O2, quilo de ração. Se multiplicar 1,6 por 1,214 dá 1,94. Se multiplicar 1,8 por 1,245 dá 2,24 e assim por diante. Quando a gente faz isso, a gente percebe grandes diferenças de demanda de ração com as variações do FCA. Né? Então você tem demandas altíssimas da ração por oxigênio para um FCA de 2,4, 3,12 kg de O2 para produzir 1 kg de camarão, e você tem uma demanda muito menor
para o FCA 1.6, 1.94 kg de O2 por quilo de camarão. Então, uma mesma produção, né, para uma mesma biomassa despescada, você tem variações aí de demandas consideráveis, tá, significativas em função do FCA. Obviamente que o que se quer é a menor demanda possível e para isso tem que se buscar os menores FCAs possíveis, ou em outras palavras, as maiores taxas de eficiência alimentar possível, certo? Para uma mesma ração, observa-se que não há grandes variações na demanda por oxigênio para diferentes valores de FCA ou eficiência alimentar, quando a demanda da ração por oxigênio é expressa em kg de O2 por quilo de ração. Na tabela 1 nós vimos que a demanda dessa ração com 6% de nitrogênio, ou seja, 37,5% de proteína bruta por oxigênio, a demanda variou apenas 7,4%, isto é, variando de 1,21 para 1,30 kg de O2 por quilo de ração, para valores de FCA tão diferentes quanto 1,6 e 2,4. Portanto, seria perfeitamente aceitável considerar 1,25 kg de O2 por quilo de ração como valor representativo da demanda por oxigênio de uma ração com 6% de nitrogênio para qualquer FCA, independentemente do FCA. Entretanto, quando a demanda da ração por O2 é expressa em kg de O2 por quilo de camarão, tá? Não mais quilo de ração, quilo de camarão produzido ou despescado, são observadas grandes diferenças para distintos valores de FCA. A demanda da ração por oxigênio em kg de O2 por quilo de camarão, como nós falamos, é obtida pela multiplicação da demanda da ração kg de O2 por quilo de ração pelo respectivo FCA. Na tabela 1, nós podemos observar que a demanda da ração por oxigênio variou de 1,94 a 3,12 kg de O2 por quilo de camarão, portanto, uma variação maior que 60% para valores de FCA entre 1,6 e 2,4. Logo, expressar a demanda da ração por oxigênio em kg de O2 por quilo de camarão demonstra melhor qual foi ou qual será, no caso de uma previsão, o consumo de O2 dissolvido no tanque do que expressar em kg de O2 por quilo de ração. A rigor, a demanda da ração por oxigênio é expressa em kg de oxigênio por quilo de ração. Só que para você ter a dimensão correta da demanda de oxigênio para produzir o camarão, em função da qualidade e quantidade da ração ofertada, o melhor índice é a demanda da ração por oxigênio expressa em kg de O2 por quilo de camarão ou peixe. Sem dúvida, a melhor forma para se reduzir a demanda das rações por oxigênio é aumentar a eficiência alimentar, ou seja, reduzir o valor do FCA. Para isso, os animais devem ser alimentados com rações que contenham o menor nível proteico possível, não levem a prejuízo zootécnico, possuam alta digestibilidade, boa atrato-palatabilidade e elevada hidroestabilidade. Além disso, o manejo alimentar dos animais deve ser o mais econômico e eficiente possível, sendo realizado, se possível, com o emprego de alimentadores automáticos. Por fim, o manejo da qualidade da água do solo deve visar o conforto animal de modo que o comportamento alimentar e a fisiologia digestiva sejam favoráveis a um melhor aproveitamento da ração, logo a obtenção de menores valores de FCA. Vamos em frente, temos agora o ponto 5. O ponto 5 ele vai tratar dos benefícios da redução da demanda da ração por oxigênio. Uma menor demanda da ração por O2, além de, obviamente, implicar em mais O2 disponível para a respiração dos peixes e camarões, tá? Menos O2 consumido pelas bactérias decompositoras
e nitrificantes, mais oxigênio disponível para a respiração dos macro-organismos, dos animais cultivados, peixes e camarões. Além de ter mais O2 disponível, também vai significar menos amônia, nitrito e CO2 na água. Além disso, a qualidade dos efluentes dos tanques será melhor, havendo um impacto ambiental mínimo. Com a melhora do FCA, que é a principal variável que afeta a demanda da ração por O2, mais até do que o percentual de proteína bruta da ração, a relação custo-benefício da fazenda diminui. Com a melhora do FCA, a relação custo-benefício da fazenda diminui. Isto é, passa-se a gastar menos dinheiro com ração para se produzir uma mesma quantidade de camarão. Portanto, a redução na demanda das rações por oxigênio traz benefícios zootécnicos, econômicos e ambientais aos produtores. Vamos para o ponto 6. O ponto 6 ele vai falar sobre sistemas de aquicultura suscetíveis à alta demanda da ração por oxigênio. Sistemas de aquicultura que apresentam maior tempo de residência da água, tal como a criação de peixes e camarões em viveiros, são mais suscetíveis a exibirem alta demanda da ração por oxigênio. Nos viveiros, a decomposição da matéria orgânica e a oxidação da amônia acontecem em grande parte dentro da própria unidade produtiva. Já em sistemas com menor tempo de residência da água, isto é, com maior taxa de renovação diária, nesses sistemas de maior fluxo, uma parte significativa da demanda da ração por oxigênio acontecerá fora das unidades produtivas. Nesses sistemas de maior fluxo, parte da matéria orgânica e da amônia será removida do tanque juntamente com os efluentes, a água de drenagem. Nesses sistemas, uma parte considerável da demanda das rações por O2 ocorrerá dentro da bacia de sedimentação ou tratamento, ou mesmo dentro do meio ambiente, no meio ambiente. A diferença existente entre os resultados da demanda da ração por O2 e da DBO, demanda bioquímica de oxigênio, é que enquanto a demanda da ração por oxigênio considera tanto o consumo de O2 pelas bactérias decompositoras como pelas bactérias nitrificantes, a DBO considera apenas o consumo de O2 pelas bactérias decompositoras. Logo, o cálculo da demanda da ração por O2 deverá apresentar um resultado maior que o obtido na determinação da DBO para uma mesma amostra de água. A piscicultura em tanques-redes, por sua vez, ou seja, aquela realizada em reservatórios, tais como açudes e represas, também é um sistema de aquicultura suscetível a alta demanda de ração por oxigênio, porque grande parte da matéria orgânica e da amônia proveniente das fezes e da excreção branquial dos animais será metabolizada dentro do próprio ecossistema aquático. Temos agora o ponto 7. O ponto 7 falará sobre demanda anual das rações por O2 em reservatórios. Para se calcular a demanda anual das rações por oxigênio para um determinado ecossistema aquático, basta multiplicarmos a demanda da ração por oxigênio em quilo de oxigênio por quilo de ração pela quantidade de ração ofertada naquele ano em quilos. Para ilustrar esse conceito, considere o seguinte exemplo. Olhem aqui. Temos aqui um exemplo sobre a demanda anual das rações por oxigênio. Uma produção de tilápia em tanque-rede, está prevista a produção de 10.000 toneladas por ano. Está se considerando um fator de conversão alimentar de 1,7. Vamos trabalhar com a demanda de ração por oxigênio, a demanda de 1,25 kg de O2 por quilo de ração,
certo? Então, para chegarmos na demanda anual, basta fazer o seguinte: primeiro, a oferta anual de ração. A gente tem um FCA de 1,7 e a previsão é 10 mil toneladas de tilápia. Basta multiplicar 1,7 por 10 mil, a gente vai ter uma oferta anual de ração de 17 mil toneladas por ano. Assim, a demanda anual da ração por oxigênio nesse reservatório, nessa represa ou açude, vai ser a multiplicação da demanda da ração em quilos de O2 por quilo de ração, 1,25, pela oferta anual de ração em quilos, ou seja, 17 milhões de quilos. Fazendo a conta, isso vai dar 21.250 toneladas de O2 por ano. Então, para produzir 10 mil toneladas de tilápia naquele reservatório, tá? Com um FCA de 1,7, ao final de um ano, aquela entrada de ração vai ter demandado 21.250 toneladas de oxigênio do ecossistema aquático. O FCA na criação comercial do salmão em tanques-redes é geralmente melhor do que o obtido na criação da tilápia. Um FCA típico para salmonicultura em tanques-redes 1,1. Ainda assim, pode-se considerar que a demanda da ração por O2 na salmonicultura está próxima de 1,25 kg de O2 por quilo de ração. Com isso, já que o FCA é bem melhor, né, do que no caso da tilápia, com isso, a demanda anual das rações por O2 na criação de salmões para se produzir uma mesma quantidade de pescado será menor do que a observada na tilapicultura em tanques-redes. Temos aqui um exemplo que nos mostra isso. Vejam aqui, ó. A gente tem produção de salmão, vamos considerar a mesma produção do exemplo da tilápia, 10 mil toneladas ao ano, só que um FCA bem melhor de 1,1, lá era 1,7, né? Aqui 1,1. E a mesma demanda da ração por oxigênio de 1,25 kg de O2 por quilo de ração. As mesmas operações matemáticas, primeiro obtém a oferta anual de ração, o FCA, vezes a quantidade de peixe produzido, né, para chegar na ração, 11 mil toneladas. Para chegar na demanda anual de ração, multiplica a demanda da ração por oxigênio 1 kg de O2 por quilo de ração, que é 1,25, por 11 toneladas, 11 milhões de quilos, vai dar 13.750 toneladas de oxigênio por ano. Então, enquanto para produzir 10 mil toneladas de tilápia, houve uma demanda de 21.250 toneladas de oxigênio no ano, para produzir a mesma biomassa de salmão, se gastou 35% menos. Houve uma demanda 35% menor de oxigênio no ecossistema aquático. 13.750 toneladas de oxigênio, certo? Finalmente, vamos para as considerações finais. Vamos lá. 1. O arraçoamento dos animais cultivados apresenta efeitos pretendidos e efeitos colaterais. Como efeito pretendido pelo produtor, temos obviamente o crescimento dos peixes e camarões, é a finalidade do arraçoamento. Como efeitos colaterais, isto é, não pretendidos, temos diminuição no O2 dissolvido e aumento nas concentrações de amônia da água. 2. Uma menor demanda das rações por oxigênio implica em mais O2 disponível para o crescimento dos animais cultivados, mas não apenas isso, menos amônia, menos nitrito e CO2 na água, isto é, menos estresse animal. 3. Para diminuir a demanda da ração por oxigênio, deve-se melhorar o fator de conversão alimentar
e utilizar rações com o menor nível proteico possível, sem causar prejuízo zootécnico. 4. Cada quilograma de ração ofertado aos animais remove mais de 1 quilograma de O2 dissolvido da água. Tá? Vou repetir. Cada quilo de ração ofertado aos animais remove mais de 1 quilo de O2 dissolvido na água. 5. A ciência e a tecnologia da nutrição e alimentação da tilápia tem ainda muito a aprender com a ciência e a tecnologia da nutrição e alimentação do salmão. Como meta, a piscicultura comercial da tilápia deveria buscar alcançar o FCA típico das criações de salmões, isto é, próximo a 1. E a última consideração, uma menor demanda da ração por oxigênio traz benefícios zootécnicos, econômicos e ambientais aos produtores. Esse foi o artigo, agradeço a todos pela audiência, vou ficando por aqui, desejando paz e saúde. Até a próxima.